Apocalipse capítulo 2, verso de número 8. Apocalipse 2, 8. Você que encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Quem conhece esse versículo, vamos dizer numa só voz: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você já deve saber, a esta altura do campeonato, que o nome Apocalipse não é mistério, mas é revelação. Então não é um livro de mistérios, de enigmas, para que você fique perdido ou fazendo contas sobre os últimos acontecimentos, previsões sobre as últimas coisas. Este é um livro de revelação que traz uma mensagem encorajadora de Deus para a sua igreja. E em síntese, a mensagem do livro diz que em breve Jesus virá, triunfante sobre o mal, e nos dará a vitória final. Amém, queridos? O que esse livro vai nos dizer? Que Jesus está voltando, que a sua volta não vai demorar, será breve, e será um triunfo sobre todo o mal, e com ele vencerão todos aqueles que creram, todos os que são fiéis, passando pela igreja de Éfeso, todos os que retornam ao primeiro amor. E hoje, ao chegarmos na igreja de Esmirna, vamos descobrir com maiores detalhes que esta era uma igreja perseguida, e vamos descobrir que o vencedor é aquele que suporta perseguição, sofrimento e dor. Então, quem é o vencedor que vai triunfar com Cristo? Nós temos uma ideia muito equivocada sobre a palavra vencedor. Nós pensamos que vencedores são aqueles que fazem sucesso, que conquistam coisas, que alcançam realizações de sonhos, mas na palavra de Deus, vencedor é aquele que suporta, é aquele que passa privações, tribulações, provações e suporta, e se mantém fiel, e se mantém firme, e não desiste, e não teme. Então é uma ideia muito diferente daquela que nós gostamos de pensar quando ouvimos a palavra vencedor. Nós então, que estamos no meio de uma sociedade escapista, não gostamos nem de ouvir a palavra sofrimento. Vira essa boca para lá, Deus me livre, bate na madeira, eu não quero sofrer, e a gente sabe que a experiência de vida, a humanidade enfrenta poucos sofrimentos. Isso, irmãos? Não, muitos sofrimentos. Desde que o pecado entrou no mundo, a nossa experiência no mundo é marcada por dores e sofrimentos. A nossa experiência de vida é marcada por sofrimento. Então nós precisamos aprender nessa noite com a igreja de Esmirna que o vencedor suporta o sofrimento, suporta a perseguição,
suporta a dor e não abandona o barco, não abandona a fé, não abandona o bom combate, mas ele luta crendo que em breve receberá a coroa da vida, a coroa da vitória, a vitória final. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre a igreja perseguida, porque a igreja de Esmina, veremos daqui a pouco, era uma igreja perseguida, uma igreja que estava numa cidade. Esmina é mais uma cidade da Ásia Menor, essa região do Império Romano, em que o apóstolo Paulo plantou igrejas, e segundo nos consta em Atos 19:10, a partir de Éfeso, o evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Quem plantou a igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo. Provavelmente a igreja de Esmina nasce desse trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso, capital da Ásia Menor, e toda aquela região conheceu o Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus, e ali nasceu uma forte igreja, uma igreja poderosa. Mas a plantação das igrejas na Ásia Menor se deu por volta do ano 50, e agora nós estamos lendo um texto que foi escrito no ano 90, mais 95, 96, mais de 40 ou cerca de 40 anos depois. E como estava aquela região então, quando João recebeu essa revelação de Jesus Cristo? Ela estava debaixo de uma perseguição cruel do Império Romano, perseguição que já havia começado no ano 64, quando o imperador Nero tacou fogo em Roma e culpou os cristãos. A partir daí, em todo o Império Romano, houve uma perseguição cruel à Igreja de Cristo, e ela abrandou um pouco, e agora no governo do imperador Domiciano, ela se levanta com requintes ainda maiores de crueldade, a ponto, como já disse, de Domiciano ser chamado pelos historiadores de o segundo Nero. E a igreja de Esmina recebe essa palavra de encorajamento, e a palavra de Jesus para ela é: não tenha medo. Amém, queridos? Não tenha medo. Então vejam bem, nós vamos passar por 7 cartas dirigidas a 7 igrejas, e cada uma dessas igrejas em uma cidade diferente da Ásia Menor. E para que a gente tenha uma boa compreensão do texto, a gente precisa ter pelo menos ideia do que eram essas cidades. E assim, em poucas palavras, o que era a cidade de Esmina? A cidade de Esmina era a mais bela de todas as cidades da Ásia Menor. Por ser Éfeso a capital da Ásia Menor, Esmina disputava com Éfeso. Esmina era a rival direta de Éfeso. Esmina era conhecida pelo seu grande comércio, uma cidade de um comércio febril, um comércio acelerado, e talvez por conta disso, uma cidade que atraiu muitos judeus para morarem ali, judeus que sempre gostaram de comércio, né? Ao longo da história nós vemos isso, os judeus sempre se dando bem com o comércio, e lá em Esmina, muitos judeus. Esmina era uma cidade símbolo de ressurreição, uma cidade antiquíssima, uma cidade fundada 1000 anos antes de Cristo, porém, cerca de 600 anos antes de Cristo, ela foi destruída, ela foi jogada ao chão, virou ruínas. Aí passaram-se 400 anos, e 200 anos antes de Cristo, Esmina foi reconstruída das cinzas. Então aquela cidade lindíssima, cujos reconstrutores quiseram fazer dela o apogeu de toda a arquitetura
do seu tempo, se tornou uma cidade lindíssima e símbolo de ressurreição. Mas Esmina também era conhecida como uma cidade fiel a Roma. Pense numa cidade fiel a Roma, era Esmina, a ponto de, antes de Jesus nascer e cumprir aqui na terra o seu ministério, Esmina já era conhecida como uma cidade que adorava a deusa Roma. Esmina dizia que Roma era mais do que um império, mais do que uma cidade, era uma deusa e devia ser adorada, e queimava incensos e sacrifícios a Roma. E quando Domiciano implantou o culto ao imperador e evocou para si status de Senhor e Deus, Esmina abraçou isso com unhas e dentes e disse: nós somos fiéis a Roma, nós vamos adorar o imperador, nós vamos cultuá-lo. E aí, meus irmãos, por causa desses fatores até aqui mencionados, Esmina se tornou uma cidade onde a perseguição à igreja foi muito forte. Então Esmina conheceu uma perseguição muito forte, além dos intentos do imperador de acabar com a igreja. Os próprios judeus perseguiam a igreja. Desde que a igreja nasceu, a perseguição dos judeus foi muito forte contra Jesus e contra a igreja. De certa forma, quem matou Jesus foi Roma, mas foi levantada uma perseguição por meio de quem, irmãos? Dos judeus. Lá na casa de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus foi condenado e aí levado a Pôncio Pilatos. Então houve ali já uma parceria de Roma e de judeus perseguindo a igreja, perseguindo Cristo e a igreja depois. A perseguição que nós encontramos no livro de Atos contra a igreja primitiva não foi a perseguição de Roma, mas foi a perseguição dos judeus. E por causa do status de cidade querida de Roma em Esmina, os judeus ali eram delatores, eles entregavam os cristãos, eles faziam questão de investigar quem eram os crentes em Jesus e entregá-los ao imperador para que fossem mortos, perseguidos, espoliados. Mas, falando de igreja perseguida, muitos aqui vão fechar a Bíblia e vão pensar assim: Esmina já passou, a igreja não será mais perseguida. Porém, eu quero que os irmãos olhem para Esmina, essa igreja no primeiro século ainda, e olhem para frente. Quando Jesus voltar, qual será a situação que a igreja estará vivendo aqui na terra? Forte perseguição. Segundo o sermão profético de Jesus no livro de Mateus, a volta de Cristo se dará no meio da grande tribulação. Então nós olhamos para trás e vemos uma igreja perseguida, nós olhamos para frente e vemos uma igreja perseguida. E qual é o problema de nós, Brasil? O problema de nós aqui no Brasil, os brasileiros, é que nós fomos enganados, e talvez até hoje você esteja enganado com relação à situação atual da igreja. No Brasil nós temos liberdade religiosa, liberdade de culto, somos protegidos pela lei, as portas da nossa igreja estão abertas, você passa pelas ruas de Cambuci, verá outros lugares abertos pregando o Evangelho. Brasil afora, nesse momento, muitos estão prestando culto a Jesus Cristo. Então nós fomos enganados e somos tendenciosos a achar que a igreja de hoje não é perseguida. Mas para sua informação, hoje, 2019, talvez seja o ano em que a igreja de Cristo esteja debaixo de maior perseguição em toda a sua história. Eu retirei algumas informações do site Portas Abertas. Então, por exemplo, o site diz que hoje nós temos mais de 250 milhões.
cerca de 250 milhões de cristãos perseguidos no mundo. O que é perseguição? O que você pensa quando você ouve essa palavra perseguição? Perseguição é qualquer hostilidade experimentada como resultado da sua identificação com a pessoa de Cristo. A perseguição pode incluir atitudes hostis, palavras e ações contra cristãos. Então, tudo aquilo que nós sofremos porque amamos a Cristo, porque nos identificamos com Cristo e temos fé em Cristo, pode ser chamado de perseguição. Eu disse para você olhar para a igreja de Esmina e olhar para a igreja da volta de Cristo, a igreja do último tempo, ou da última hora. E quando nós olhamos para a última hora, não se engane, a última hora já conta no relógio mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos, porque desde que Cristo morreu e ressuscitou, Ele inaugurou a igreja e inaugurou a última hora da igreja na terra. Quantos entendem isso? Digam amém. João, escrevendo sua primeira carta à igreja, a primeira carta de João à igreja, ele diz: filhinhos, esta é a última hora, e já muitos anticristos se espalharam pelo mundo. E nesses 2000 anos de história, como foi a história da igreja? Você acha que a igreja teve uma história fácil? Quando nós olhamos para a igreja no Brasil, nós temos a tendência de achar que a igreja sempre foi uma igreja de muita felicidade, muita riqueza, muito poder, muito sucesso, muita saúde. Até porque esse mísero evangelho da prosperidade nos enganou, dizendo que ser cristão é sinônimo de ser feliz aqui na terra, de gozar prazeres aqui na terra, de ter bens e desfrutar riquezas aqui na terra, ao ponto que quando nós lemos a Bíblia, não é isso que nós encontramos. Jesus não enganou ninguém, e Ele disse abertamente: se alguém quiser vir após mim, o que, meus irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O reino de Deus, irmãos, é coisa maravilhosa, é uma herança gloriosa que nós recebemos pela fé em Jesus e gozaremos de alegria eterna, mas a nossa experiência aqui nesse mundo é de dores, de sofrimentos. Provavelmente nessa última semana você tenha enfrentado dores e sofrimento na sua vida. Provavelmente é possível que você tenha derramado lágrimas esta semana, ficado triste, chateado. E aí quando nós ouvimos esse evangelho frouxo, falso, mentiroso, de que o homem vai ser feliz com Jesus a qualquer custo, nós ficamos deprimidos. E muitos vão dizer para você ainda que você não está curado da sua doença, que você não é feliz e não tem riqueza, porque a sua fé é muito pequena. Se você tivesse uma fé maior, você teria uma situação de vida melhor. E a igreja de Esmina, um detalhe que eu quero já despertar aqui para os irmãos, vocês lembram do que Jesus falou para a igreja de Éfeso? Jesus elogiou a igreja de Éfeso, sim ou não? Sim, mas Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que você fez o que, irmãos? Abandonou o seu primeiro amor. Para a igreja de Esmina, Jesus elogia. E o que Jesus fala contra essa igreja? Nada. Interessante isso. Jesus olha para essa igreja e ele não vê defeitos nessa igreja. Ela tinha defeitos? Certamente que sim, certamente, mas Jesus não aponta os defeitos dessa igreja. E onde que eu quero chegar com essa observação? Uma igreja fiel, irmãos, sofredora, que ia passar pela mão do diabo, que ia cair nas garras de Satanás, que já estava sofrendo, e Jesus disse para ela: não tenha medo, o que está prestes a acontecer com você vai ser terrível, mas não tenha medo,
E quando nós olhamos para a história, nos dias de hoje, 245 milhões, quase 250 milhões de cristãos sendo perseguidos. Nós olhamos para a história e vemos que ao longo de 2000 anos, a Igreja de Cristo sempre foi perseguida, hostilizada, sofredora. E me parece, irmãos, que quanto mais fiel, mais perseguição nós enfrentamos. Quanto mais fiel, mais incomodamos o inferno. Quanto mais agradamos a Deus, mais desagradamos o diabo. Quanto mais nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge de nós. Amém, queridos? Então, olha só, no século II, são algumas informações do site Portas Abertas. O autor anônimo da carta a Diogneto mostrava a perseguição à igreja como parte integral da experiência cristã. Esse homem escreveu, referindo-se aos cristãos, o seguinte: eles, os cristãos, amam a todos, mas são perseguidos por todos. São desconhecidos e condenados, recebem a pena de morte e ganham a vida eterna. Isso no século II. A igreja primitiva teve um crescimento muito rápido, os irmãos sabem disso. Os historiadores, os pais da igreja diziam que o sangue dos mártires serviu como adubo, e quanto mais crente morria, mais a igreja crescia. Quanto mais mártires tinha a igreja, mais a igreja se tornava fiel, mais forte, mais robusta, maior, e os crentes se espalharam em todos os lugares, em todas as províncias romanas, em todo o império romano tinha crente. E esse rápido crescimento levantou também uma rápida perseguição. O bispo Irineu, de Lyon, Irineu, ele escreveu o seguinte, a respeito da perseguição da igreja. Interessante. Irineu disse: se o rio Tigre chega às paredes, uma enchente, se o rio Nilo não cobre os campos, um tempo de seca, se o céu não se move, ou se a terra o faz, se a fome, se a praga, o brado é rápido, os cristãos aos leões, porque todo o império culpava os crentes por qualquer desgraça que acontecia. Qualquer coisa que desse errado, a culpa era dos crentes. Durante os 4 primeiros séculos, a igreja de Cristo viveu uma forte perseguição de Roma. Ela foi perseguida por Roma. E no ano 303, o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco dos livros cristãos, a demissão de todos os cristãos dos exércitos e do governo e a prisão dos líderes da igreja. Durante esse período, Eusébio relatou casos de muitas cidades que foram arrasadas, destruídas na Ásia Menor, porque eram consideradas cidades cristãs. Esse foi o período de maior perseguição do Império Romano. Após esse período aqui, veio um edito de libertação. Os irmãos conhecem um pouquinho da história e sabem que veio um período de tolerância. A igreja passou a ser a religião oficial do Império Romano. Daí nascer, no século IV, a Igreja Católica Apostólica Romana. E então os crentes que haviam ficado presos em cavernas, em campos de reclusão durante anos, foram libertados. E eles saíram de lá, irmãos, aleijados, enfermos, adoentados, porque as condições em que eles ficavam presos eram condições subhumanas. Segundo dizem os historiadores, era melhor morrer comido por leões do que ficar preso numa prisão romana.
não tinha nenhum direito. Muitas vezes a refeição durante o dia era um pedaço de pão seco e um copo de água, para não morrer. E assim sobreviviam anos, e quando foram libertados, saíram dali aleijados. Mas depois desse período de tolerância, a igreja experimentou quase 1000 anos de perseguição dos bárbaros e dos muçulmanos. Então pense, numa igreja católica, os cristãos ganharam a simpatia do império, porém agora eles enfrentam as perseguições dos bárbaros e dos muçulmanos. E os bárbaros queriam acabar com os crentes, e os crentes queriam evangelizar os bárbaros. E por causa disso eles se colocavam a perigo e morriam. Esse período de 1000 anos, de 500 a 1500, foram os anos de incerteza, onde ser cristão era garantia certa de sofrimento, de perseguição, de muita dor. Depois desse período que a igreja sobrevive, você vai conhecer um período mais recente. Veja bem, nós já estamos aí nos aproximando de 1500, e aí vem o período da igreja reformada. Então, no final do primeiro milênio, a igreja católica já havia ganho credibilidade e avançado em todo o império. Ela se tornou uma igreja institucionalizada. Ela esqueceu o seu primeiro amor e passou a se interessar pelas coisas materiais, pelo poder. Os irmãos conhecem bem a história, a ponto de recentemente um dos papas, não me lembro bem qual, ter escrito um documento pedindo perdão ao mundo pelas atrocidades que a igreja católica cometeu. E esse período de reforma foi um período marcado por uma busca de espiritualidade santa, fervorosa, de piedade, de aproximação por Deus, e isso levantou uma forte perseguição da igreja institucionalizada contra aqueles que queriam ser fiéis a Cristo. Então a igreja existia, mas dentro da igreja, aqueles que queriam orar mais, ler a Bíblia, se dedicar mais ao Senhor, eles eram perseguidos. Esses movimentos que levaram à reforma e trouxeram novamente muita dor e sofrimento. A reação do papado em relação a todos os movimentos da reforma foi de perseguição. Por exemplo, nos pré-reformadores, no século XII, os valdenses foram perseguidos e excomungados. Em 1415, John Hus foi morto na fogueira. Em 1498, Gerolamo Savonarola, um padre domiciano, foi martirizado pela Igreja Católica. No século XVI, a reforma de Lutero trouxe uma nova perseguição. Um historiador, irmãos, escreveu sobre esse período de pré-reforma, um livro muito conhecido, e durante o reinado da rainha Elizabeth na Inglaterra, todo crente tinha na sua casa uma Bíblia, e esse livro chamado de perseguição, era um livro dos mártires cristãos, e esse livro apontava a morte de Wycliffe, Hus, Jerônimo de Praga, Tyndale, John Hooper, Ridley e muitos outros. Esse livro era muito popular, porque os cristãos dessa época também esperavam pagar por sua fé naqueles tempos tumultuados. Nós conhecemos, por exemplo, a história dos anabatistas, que foram mortos com requinte de crueldade já nos séculos próximos. E essa perseguição durou até o século 18, 17, 18 e 19. A igreja foi perseguida, muito sangue derramado. Com o surgimento do iluminismo no século 18, foi divulgada uma ideia de que religião era uma coisa e vida secular era outra. Percebe uma coisa aqui? Aquela ideia de que ser crente é uma coisa que você faz no domingo à noite, não era uma ideia comum. Isso veio com o iluminismo. E aí, por conta disso, houve uma nova tolerância. A igreja cristã passou a ser mais tolerada. E aí, meus irmãos, com
a independência de alguns países se libertando da sua colonização, e eu vou usar o Brasil como exemplo. Até o século XIX, o Brasil era colônia de Portugal. Se eu errar na conta aqui, os professores me ajudem, por favor. Então, o Brasil deixou de ser colônia e se tornou um país independente de Portugal. E esse foi um movimento em várias outras colônias, aqui na América, na África e tudo mais. O que acontece com isso? A igreja que tinha a proteção dos seus colonizadores, ela foi perdendo essa proteção. E os países já cristianizados como o Brasil, você sabe quantos cristãos existem no Brasil? Desculpa se eu estou dando muita informação para os irmãos, mas são informações que você deve tê-las. Nós temos cerca de 80% de cristãos. A cada 10 pessoas que você encontra amanhã, que você encontrar amanhã, 8 vão dizer: não, eu sou cristão. Sou cristão. Mesmo aquelas que não frequentam a igreja, elas ainda se dizem cristãs. E isso tudo promoveu um cristianismo falso, herege, distante da palavra de Deus. E por que hoje nós quase não ouvimos falar que a igreja de Cristo está sendo perseguida no mundo? Porque a liderança que espalhou o evangelho da libertação, que tem como bandeira também a pregação da prosperidade. Você acha que alguém que ouve o evangelho da prosperidade vai querer ouvir que no mundo inteiro existem vários, multidões, milhares, milhões de crentes presos, pobres, famintos, escravizados? Não. Outros dois fatores que cooperam para que o Brasil e outros países como os nossos não conheçam a perseguição da igreja. Por conta da enorme pobreza que a colonização deixou para a gente de herança. Nós não somos ricos, nós temos potencial, uma nação gigantesca, mas explorada. O que eu quero chegar é a essa conclusão: os países pobres como os nossos se iludiram com o marxismo, com o socialismo, e por conta disso, de achar que o que traria riqueza e igualdade para a nação seria um sistema diferente do nosso. Eu não estou defendendo o capitalismo, estou falando de história e são informações do site Portas Abertas. O que aconteceu? O governo, as igrejas, líderes religiosos, simpatizantes pelo socialismo, esconderam a terrível perseguição que os países socialistas imprimem contra a igreja de Cristo. Por exemplo, lá na Coreia do Norte, né? A ditadura lá é tão forte que hoje nós temos 50 mil crentes em campos de refugiado, passando fome, sofrendo doenças, sem cuidados médicos, sem direito de nada. Estão presos porque são cristãos, hoje, em 2019, na Coreia do Norte, por causa da ditadura. Aqui na América Latina, a perseguição de Cuba, da Venezuela agora, mais recente, proibindo as pessoas de serem crentes em Jesus. Tudo isso por uma simpatia. A igreja escondeu essa perseguição. Com a queda do muro de Berlim, o mundo conheceu as atrocidades que o socialismo implantou sobre a igreja do Senhor. Falando ainda sobre esse momento atual, o desafio para nós hoje não será apenas continuar fortalecendo a igreja ao redor do mundo, enquanto a igreja enfrenta novas perseguições, mas também nós temos que ficar atentos, irmãos, o que está acontecendo aqui mesmo no Brasil. Hoje em dia, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo inteiro. Até 2050 é provável que 10% de toda a população mundial seja muçulmana. Você conhece algum muçulmano? Se prepare, porque nos próximos anos você conhecerá.
E os muçulmanos sempre imprimiram forte perseguição contra a Igreja de Cristo. Nós cristãos aqui no Ocidente não podemos mais esperar desfrutar impunemente os privilégios da liberdade como no passado. Nos anos vindouros, irmãos, a liberdade religiosa será, sem dúvida, um desafio. Como será a igreja no final, nos últimos dias dela sobre a face da terra? Uma igreja perseguida. Como estava vivendo a igreja de Esmirna naqueles dias, debaixo de uma cruel perseguição do Império Romano. Como está a igreja hoje no mundo inteiro? Pastor, aqui no Brasil está molezinha. Não está, não. Não estamos enfrentando prisões pelo governo, mas estamos enfrentando uma forte perseguição no campo das ideias. Defender a família cristã hoje é luta na certa. Levantar-se em favor do casamento, da família, é certeza de que você vai enfrentar perseguição. Provavelmente no seu local de trabalho, com esses crentes meia boca, se você quiser ser mais fiel a Cristo, você será perseguido, rotulado como antiquado, como alguém que está fora de moda. Nós já enfrentamos perseguição, mas para a igreja perseguida, para a igreja sofredora, Jesus tem uma palavra de consolo, e a palavra de Jesus é: ser fiel até a morte, e eu te darei o que, irmãos? A coroa da vida. Jesus se apresenta como aquele que tem as respostas para os problemas específicos da igreja. Irmãos, quem é que tem a resposta para o problema que nós estamos enfrentando hoje? Quem é, irmãos? Jesus. Ele diz a essa igreja: eu sou o primeiro e o último. Não é Roma, não é o imperador, sou eu, Jesus, o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo. Igreja do Senhor, ainda que você enfrente a morte, você viverá. E ele diz a essa igreja: conheço as suas aflições. Sabe aquele sofrimento que você diz assim: só eu e Deus sabemos? Pois é, Ele sabe. Ele conhece a sua dor mais íntima. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Embora sejamos um país pobre, nós temos vergonha até de dizer isso, porque a pobreza, em muitos aspectos, ela é humilhante, ela é ultrajante, ela machuca, ela humilha, ela envergonha. Por que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre? Porque os crentes, a maioria, eram escravos, irmãos, e aqueles que não eram escravos perdiam os seus bens por causa da perseguição, eram presos e perdiam todos os seus bens. Só que para esses pobres e para nós também, qual é a palavra de Jesus? Você é rico. Não há riqueza maior do que ter Jesus em nossas vidas. Lembra da parábola do reino, comparando o reino à pérola de maior valor? Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que coleciona joias, e ele tem muitas joias, mas um dia ele encontra uma joia rara, que nunca viu na vida. Ele se apaixona por aquela joia, e ele diz para o vendedor: espere um pouco. Ele volta à sua casa, pega todas as suas joias, o seu baú, e entrega, e leva aquela única joia consigo. Nós podemos ser pobres aos olhos do mundo, mas nós somos ricos aos olhos de Deus.
Hoje você pode andar descalço, com os pés no chão empoeirado. Espera um pouquinho. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos andar por ruas de ouro, por ruas de cristais, irmãos. As portas da cidade em que vamos morar são feitas de pérolas. Toda a riqueza desse mundo não se compara à riqueza do céu, que é nossa, por herança, que já temos, porque somos feitos filhos de Deus. Eles dizem que você é pobre, mas você é rico. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós não perderemos a nossa alma. Amém, queridos? Então o Senhor nos conhece não como o mundo conhece, mas como só Ele conhece. E Ele conhece intimamente, conhece até aquele que nos persegue. Quem eram os blasfemos, a sinagoga de Satanás? Os judeus, que perseguiam a noiva de Cristo. Eles achavam que estavam servindo a Deus, mas estavam servindo a Satanás. Aqueles que estão em falsas igrejas, em igrejas que não pregam a palavra, em igrejas que perseguem os que pregam a palavra, pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Satanás. As falsas igrejas no Brasil hoje, eu não tenho receio de dizer isso, são sinagogas de Satanás, são templos de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Deus não promete nos livrar do sofrimento. Escute isso. Ele nos promete nos livrar no sofrimento. Você vai sofrer, mas Ele vai te livrar. O choro vem e pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Irmãos, não faz muito mais sentido do que ouvir uma mensagem falsa dizendo que você vai parar de sofrer por resto da vida? Faz ou não faz, irmãos? Quem concorda com a palavra de Deus, diga amém. Talvez você quisesse escutar aqui, não, nunca mais você vai chorar. Aqui no mundo, você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e já deixou de sofrer, e nós venceremos com Ele e deixaremos de sofrer eternamente. Amém, queridos? Terminando aqui, meus irmãos, o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. A igreja de Esmina enfrentava perseguição de Roma, perseguição dos judeus e perseguição do diabo. Que tipo de perseguição a igreja do Brasil hoje enfrenta? Ela enfrenta a perseguição das sinagogas de Satanás, das falsas igrejas, e ela enfrenta a perseguição do diabo. Você vai sair daqui nessa noite, sabe quem vai no seu encalço para casa? Satanás vai atrás de você. E tem gente que fala assim, não fala esse nome, pastor. Meu querido, minha querida, a Bíblia fala. A Bíblia chama ele de o que, irmãos? De que, irmãos? Ô, meu filho, você tem que temer falar o nome de Deus, não é o nome do diabo, né? Tenha mais cuidado para falar o nome de Jesus do que o nome diabo. Então o diabo vai se levantar contra a gente hoje, amanhã, terça. Você vai passar alguma dificuldade, se não está passando hoje, doença, privação, necessidade, tristeza, desânimo, perseguição, e diante desse momento em que o diabo se levanta, qual é a palavra de Jesus para você? Não tenha medo. Amém, meus irmãos? Não tenha medo. 10 dias de sofrimento. O que isso quer dizer? Lembra que o livro de Apocalipse tem os seus símbolos. O que significa 10 dias? Bom, sem enfeitar aqui o pavão, porque não é nosso propósito, 10 dias fala de um tempo completo, um tempo que tem começo, meio e o que, irmãos? Como que é o sofrimento do crente? O sofrimento do crente tem tempo certo para acabar. Você pode dizer amém?
o nosso sofrimento dura pouco. Por isso Paulo diz em Romanos 8,18: tenho por certo que os nossos sofrimentos momentâneos não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Hoje está doendo, mas vai parar de doer. Vai parar de doer. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse é um dos versículos clássicos de Apocalipse. Apocalipse 2:10, parte B, ou parte final. Vamos todos dizer: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A vida eterna não é para aquele que frequenta a igreja vez e outra. Não é para aquele que um dia levantou a mão, foi embora e esqueceu de Jesus. A vida eterna é para aquele que suporta a perseguição, o sofrimento, a dor e se mantém o que, irmãos? Fiel. Quem vai entrar no céu? São os fiéis. Então, meus irmãos, uma mensagem para nós nessa noite: seja fiel. Onde que você não tem sido fiel, peça perdão a Deus, mude sua postura e seja fiel. Aqui não é fiel até morrer. A ideia aqui é: ainda que coloquem a faca na sua garganta, seja fiel. Mas Paulo também diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora já estou sendo derramado como oferta de libação, e o que me aguarda é a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, tem para mim e para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Terminando aqui: aquele que tem ouvidos para ouvir. Lembra daquela brincadeira que nós fazíamos quando éramos crianças? Que alguém irritava a gente e queria falar alguma coisa, a gente tapava as orelhas. Lembra? Quem já fez isso aqui alguma vez? Você se lembra disso? Não estou ouvindo, não estou ouvindo, não estou ouvindo. A nossa postura com Deus não pode ser essa. Os meus ouvidos estão atentos. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amém, queridos? E Deus nessa noite nos diz que dores e sofrimento nos aguardam, mas o vencedor é aquele que suporta tudo isso, crendo que o Senhor é fiel e que nós também devemos ser fiéis. Amém, queridos?